Essa é a casa de Fabrício Queiroz. Não parece, mas mora aqui um homem que movimentou R$1.200.000 entre os anos de 2016 e 2017. E se R$1.200.000 parecer muito, saiba que pode ser mais, pode ser muito mais. Nesse domingo, o jornalista Lauro Jardim escreveu: além dos famigerados 1,2 milhão movimentados atipicamente entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, passaram por sua conta corrente mais de 5,8 milhões. Ou seja, no total, Queiroz movimentou 7 milhões em 3 anos. Hoje, a gente tenta entender o caso Queiroz. Agora é vídeo, pai! É vídeo! Pega teu amigo! Pega teu amigo! Queiroz foi policial militar. Durante sua passagem pela PM, ele teria matado ao menos 10 suspeitos. Esse currículo não o impediu de ser contratado pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. Queiroz atuava como motorista e segurança do deputado. Ele continuou nessa função até o último mês de outubro. Foi no período em que trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro que Queiroz movimentou quantias totalmente incompatíveis com os seus rendimentos. E essas movimentações também envolviam outros membros da família Bolsonaro. Queiroz depositou ao menos R$24 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Quando essa informação veio a público, o presidente da República disse que Queiroz estava pagando uma dívida. O próprio Jair tinha emprestado dinheiro a Queiroz, que, apesar de movimentar milhões e milhões de reais em suas contas, estaria passando por um perrengue. 10 cheques de R$4 mil. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque a questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento, né, que ela está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo com cheque nominal, meu Deus do céu. As movimentações suspeitas nas contas de Fabrício Queiroz despertaram o interesse do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas, desde o começo, os investigadores tiveram dificuldades para fazer o próprio trabalho. A principal dificuldade era encontrar o Queiroz. Repetidamente convocado para prestar depoimento, Queiroz simplesmente não aparecia. Ele dizia que tinha emergências médicas. Entre uma emergência e outra, ele finalmente apareceu, só que ao invés de prestar depoimento ao Ministério Público, ele preferiu ser entrevistado pelo SBT. Nessa entrevista, ele dizia que tinha sido internado, só não se lembrava em qual hospital. Aí eu fiquei no outro dia internado no hospital. Que hospital? Depois revelo o hospital, tá, por favor. Apenas 4 dias depois dessa entrevista, Queiroz voltou a aparecer, dessa vez dançando, enquanto estava internado no hospital Albert Einstein. Agora é vídeo, pai! É vídeo! Pega teu amigo! Pega teu amigo! Naturalmente, surgiram dúvidas a respeito das razões da internação, da veracidade dos problemas de saúde de Queiroz. Queiroz então protagonizou um novo vídeo, dessa vez se explicando. Estão dizendo que esse vídeo eu estava comemorando o não comparecimento meu ao Ministério Público. É muita maldade, é muita maldade. Eu fui submetido à cirurgia no dia 1º. Graças a Deus o tumor foi eliminado. Na manhã seguinte à dança de Queiroz, Bolsonaro tomava posse. A primeira entrevista dele como presidente empossado foi concedida ao SBT, a mesma emissora que havia veiculado a entrevista com Queiroz dias antes. Foi nessa oportunidade que os supostos rolos com carros viraram a explicação oficial para a fortuna movimentada por Queiroz. Mais de uma vez eu já havia emprestado dinheiro para ele. Eu já prestei para alguns outros funcionários também. Eu dou essa liberdade e não vejo nada demais nisso aí, não cobro juros, nada. Ele falou que vendia carros,
Eu sei que ele fazia rolo. Agora quem vai ter que responder é ele, tá? A explicação dada por Bolsonaro se tornou insuficiente no dia 18 de janeiro. Nessa data, o Jornal Nacional da TV Globo revelou novas informações sobre a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os documentos mostravam que Flávio Bolsonaro recebia depósitos frequentes. Eram valores pequenos, mas que somados chegavam perto dos R$100 mil. A suspeita é que funcionários dos gabinetes devolviam parte dos salários, numa operação conhecida como rachadinha. Essa é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Antes de ser senador, Flávio Bolsonaro tinha uma vaga aqui. Um deputado estadual do Rio de Janeiro tem o direito de contratar até 20 assessores. Os salários mensais variam, mas uma consulta ao portal da transparência da Assembleia Legislativa mostra que os salários desses assessores podem ser altos, bem altos. Ao praticar o tal do rachadinho, o deputado que emprega esses assessores exige que uma parte desses salários seja repartida, seja rachada com ele. Flávio Bolsonaro é suspeito de fazer isso. E ao que tudo indica, o dinheiro arrecadado com os salários do gabinete era repassado para outros membros da família Bolsonaro, como indicam os depósitos que Queiroz, então assessor de Flávio, fez para a primeira-dama do Brasil. Para não despertar a atenção das autoridades financeiras, os depósitos são feitos em pequenos valores, pequenos, mas que somados representam fortunas inteiras, em dinheiro público, dinheiro seu. O rachadinho é a forma mais básica de corrupção no legislativo brasileiro. Ele é praticado em larga escala, em câmaras de vereadores, assembleias legislativas e possível, provavelmente, aqui também. COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Historicamente, ele sempre foi vinculado ao Ministério da Fazenda. Quem levantou as informações sobre a movimentação financeira de Queiroz e agora de Flávio Bolsonaro foi o COAF. O COAF é quem produziu os relatórios, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. Depois da revelação desses relatórios, no segundo dia de mandato, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o presidente do COAF. E mais do que isso, ele transferiu o órgão para o Ministério da Justiça, que é liderado por Sérgio Moro. 2 semanas depois de se tornar o responsável direto pelo COAF, Moro concedeu uma entrevista à Globo News. Nessa entrevista, ele considerou satisfatória aquela explicação de Jair Bolsonaro que atribuía o dinheiro do Queiroz a uns rolos com uns carros. Eu acho que o presidente apresentou explicações no que se refere no que foi identificado ali, especificamente relacionado ao eventual nome dele, e os fatos estão sendo investigados e apurados. No COAF, a situação já parecia controlada, mas ainda havia o Ministério Público do Rio de Janeiro que seguia livre para continuar investigando. Flávio Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal que as investigações fossem suspensas. Ele foi atendido pelo ministro Luiz Fux. No último dia 18, Flávio disse que estava sendo perseguido. Agora, eu exijo, como qualquer cidadão desse país, que a lei valha para mim também. Que a Constituição seja respeitada para mim também. Não é porque eu sou filho do presidente que eu tenho que ser alvo de um procedimento que não está respeitando a legalidade. O presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não temo a verdade. E nós vamos trabalhar com a verdade. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora, não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o COAF no mensalão? Aonde que estava o COAF no petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Amigo, obrigado. Eu sou um investigador? Não. Como é que eu vou saber? Qual é o dinheiro que foi... Qual é o dinheiro que foi para a Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? E aí não tem a menor relevância da sua pergunta. 1 milhão eu não recebi. 1 milhão de reais.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Olha só, diante de um tema desse, um tema político, eu sei o que vai acontecer na sequência. As pessoas começam a contar um monte de mentira que é para inviabilizar, para tentar inviabilizar o trabalho aqui desse humilde canalzinho. E sabendo que isso vai acontecer, eu já me adianto e começo a negar o que vai vir. Então, o Meteoro não tem uma equipe de 25 trabalhadores sem terra, o Meteoro não é mantido com o dinheiro da lei Renoir, o Meteoro também não tem financiamento da TV Cultura, e a mais nova que inventaram aí na semana passada é que o Meteoro teria um estúdio doado pela Prefeitura de Curitiba, pelo prefeito Rafael Greca. Isso não é verdade, isso é uma bobagem completa. A gente faz questão de desmentir tudo porque a mentira que não é explicada, que não é desmentida, ela acaba dando cria, como a gente viu recentemente aí na história do Brasil. A real mesmo é que o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Tem um monte de gente linda que participa dela. Muito obrigado, Patrícia e Yuri, o casal aí da foto. Tem um recado pro Yuri, que é: Yuri, espera a Patrícia para ver os vídeos do Meteoro. É o que eu humildemente recomendo, porque pelo e-mail que ela me escreveu, cara, parece que ela gosta de fazer as coisas junto com você. Parece que ela aprecia muito a sua companhia. Aliás, a Patrícia também tem um recado para você, Yuri. Ela diz: o amor que você me dá tem colorido os meus dias. Valoriza, Yuri. Beijo pros dois.